Boa noite, graça e paz e glória. Ai, que bonitinho. Como todos estão? Bem, graças a Deus. Tivemos uma caminhada aí durante o dia para chegar até aqui. E glória a Deus que vocês estão. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor, que nós podemos desfrutar, Deus, da Tua presença. Que o Senhor possa guardar, Senhor Jesus, a cada vida que aqui está. Que o Senhor possa guardar aqueles que estão chegando, Senhor Jesus. E tocar, Senhor Jesus, naqueles que não puderam estar, Deus. Que eles possam se sentir abraçados, acolhidos, Senhor, no Teu Santo Espírito, Deus. Nós te pedimos para que esteja aqui conosco, Deus. Fala com cada um que aqui está, Senhor Jesus, através dessa palavra. Nós te agradecemos e colocamos em Ti toda a nossa vida, todos os nossos caminhos, tudo quanto nós somos, nós temos, nossos sonhos e projetos, nós colocamos diante de Ti, Senhor. No nome de Jesus, amém. Vamos lá. Vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês, numa passagem lá em João, capítulo 14, versículo 6. Amém? É um versículo muito conhecido, e ele diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Podeis tomar assento. Para a gente chegar em algum lugar, é preciso percorrer um caminho. Quando eu acordo de manhã, eu vou trabalhar. Eu sei quanto tempo eu gasto da minha casa até o ponto de ônibus, do ponto de ônibus até o terminal, do terminal até meu trabalho. Eu tenho um ônibus que eu preciso chegar, o horário desse ônibus. Para a gente ir ao supermercado, para a gente vir à igreja, para a gente ir ao médico, é preciso percorrer um caminho. E para chegar em cada lugar, é necessário fazer uma rota para chegar nesse destino. Vou ao médico, o médico fica em Vitória, eu preciso ir para qual lado? Vou pelo shopping, Vitória, ou vou pela Reta da Penha, ou vou por Maruípe? Ali eu tenho 3 caminhos para pegar, que eu estou lembrando aqui agora. Então, nós olhamos na internet ou um app, a rota mais fácil, mais rápida e também a mais segura. No seu ministério, Jesus, ele caminhou. Os pés e o corpo sabiam o que precisava fazer esse caminho. E Jesus sabia exatamente onde passaria e quem o encontraria. E por onde passava, deixava marcas nas pessoas. Marcas de amor, marcas de instrução, de cuidado, de cura, de libertação, marcas de fé e também marcas de nova vida. O tema da mensagem é Caminhando eu vou. Tem a musiquinha, eu não vou cantar não. Tem o primeiro tópico, tem como tema Jesus, o caminho certo. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E eu vou pedir para deixar a Bíblia aberta nesse versículo, nesse capítulo, tá? Por gentileza. Pode? E diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode manter a Bíblia de vocês aberta em Lucas 19. Nesse tópico, eu peguei algumas passagens bíblicas a respeito de caminho. Porque por ali, Jesus ele passou em Jericó, e em cima da árvore Zaqueu estava. Que ele ficou sabendo da passagem de Jesus e ele queria conhecer. Jesus já sabia o que aconteceria. E sabia onde exatamente o veria. E a sua vida ela seria transformada. Eu fico pensando que Zaqueu, ele deve ter ouvido falar. Existe um Jesus que salva, cura, transforma, liberta. E ele vai passar aqui perto da minha casa, eu vou lá. E antigamente não tinha carro, Uber, moto, era na canela mesmo. Ou, quem tinha condições naquela época, né, tinha algum animal de 4 patas que pudesse fazer esse caminho ficar um pouco mais fácil. E naquele dia, no versículo 9, fala que houve salvação para aquela casa. Eu acredito que depois dessa passagem já não fale muito de Zaqueu, mas as pessoas devem ter olhado e falado: nossa, Jesus vai na casa de Zaqueu. Fala sério, né? Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, Jesus ele nunca olhou a pessoa pelo que ela é. Ele é um publicano, ele retira mais do que deveria da população, ou ele tira da população que já é muito humilde. Mas Zaqueu ganhou uma nova vida, uma nova perspectiva. E Zaqueu também foi instrumento para que outras pessoas fossem também, recebessem essa vida que Jesus tem para dar. Porque quem é que vai pensar, nossa, eu tive que pagar para ele 10 moedas, exemplo, e ele está me devolvendo 40, o que esse cara tem? Quero saber o que aconteceu na vida dele, que ele está restituindo 4 vezes mais do que ele tirou da minha vida. E foi essa uma das passagens a respeito de caminho. E ali, não fala, né, muito, mas Jesus provavelmente ele não só curou, batizou, libertou, não só a vida de Zaqueu, mas também a toda aquela população, porque vinha muita gente, né? Toda vez que Jesus passava, já vinha muita gente atrás dele, querendo exatamente algum milagre. E também em Lucas, capítulo 19, no versículo 28 ao 44, diz assim: Jesus estava em Jericó, conheceu Zaqueu, houve transformação naquela casa. E mais para frente, no versículo 28 disse: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. E saio e trazei-o. Verso 31. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera.
Quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltai o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando-o sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam caminho às suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, algum dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Eu li o versículo todo dessa passagem, porque em vários momentos Jesus estava caminhando, em vários momentos existiam pessoas, e por ali ele passou por Jerusalém. Passando entre dois lugares, pediu para que seus discípulos fossem até a aldeia, buscar o jumentinho preso, para que fosse solto, e já passou a orientação que se alguém perguntasse por que estavam pegando, para responder que ele assim precisava. O que eu gostaria de dizer com isso? Nós precisamos do nosso corpo para fazer a caminhada, para fazer o caminho. E o caminho que eu digo aqui é o caminho, o prático mesmo da vida. A gente precisa andar para poder fazer alguma coisa, precisa se locomover, de qual forma seja, de ônibus, de carro, de moto, de bicicleta, para chegar a algum lugar. O que eu gostaria de chegar nessa mensagem, nessa palavra, que onde Jesus passou, ele sabia exatamente o que aconteceria. E aonde ele passou, houveram pessoas que foram usadas ou foram instrumentos para a tua glória, para o ensino, para ser exatamente curada. E tem uma passagem lá em João que fala da mulher samaritana. É um versículo bem grandinho, eu vou resumir para vocês. Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia, de tanto que andava. Porque seu ministério era pessoas. E a gente não vai conhecer ninguém, ser instrumento sendo usado, estando somente dentro de casa. A gente pode até utilizar das redes sociais ou dos nossos vizinhos que estão ali próximos, né? Às vezes até sem sair de casa, para compartilhar a palavra de Deus, mas que também nós somos usados no nosso trajeto, na nossa caminhada, para até chegar a algum lugar. Pessoas vão sentir a necessidade de compartilhar algo com você, porque sentem a segurança, porque sentem que o Espírito Santo tem te usado para ministrar algo sobre a vida dessas pessoas. E na mulher samaritana, foi isso que aconteceu. Ela chegou lá no poço, Jesus falou: tem água para beber? Mas aqui é muito fundo o poço, vou pegar para você. Mas está falando comigo? A gente não pode conversar, não tem problema. E aí ele mostrou a ela qual era a verdadeira água, que dali ela não sentiria sede. E a mulher samaritana, ela foi um instrumento sendo usada para ir lá na cidade
e chamar outras pessoas e falar, eu o conheci. Antes eu conhecia só de ouvir falar, não, mas agora eu vejo. Vem, galera, vem comigo, para vocês conhecerem. E foi toda aquela multidão também conhecer Jesus e falar, nossa. E não só de conhecer, também de ouvir falar, também de conhecer exatamente quem era a água da vida, que era Jesus. Isso aí. Essas 3 passagens, depois se vocês tiverem oportunidade de dar uma lidinha, elas falam sobre caminhos onde Jesus passou e houve transformação de pessoas que talvez não teriam, que estavam vivendo uma vida A, B ou C, mas que estavam perdidas ou que estavam necessitadas de algo. Mas era algo o qual eles não sabiam que eram até encontrar Jesus. A gente pode passar por muitas situações na nossa vida, né? Desemprego, falta de algo dentro da nossa casa, ou enfermidade ou algo do tipo, mas a partir do momento em que nós temos Jesus, tudo muda de perspectiva. Tudo aquilo qual a gente teme já passa a ser, Senhor, amém. Algo ali o Senhor tem para ministrar sobre a minha vida. Mas não é fácil ter esse estalo de entendimento, não. Demora um pouquinho, tá? E Jesus, ele caminhou por lugares, em todos eles haviam pessoas, né, perdidas no caminho. Hoje, o Senhor, ele sabe do que nós precisamos, sabe que se estamos em alguma circunstância e que a dependência precisa ser entregue, todo o nosso controle a Ele. Jesus, ele é o caminho do que estão passando por alguma tribulação, sem perspectiva de nada. Jesus é o caminho daqueles que estão em águas calmas, quando está tudo bem, tudo maravilhoso, minha vida está indo super bem em todas as áreas. E Jesus, ele é o caminho para tudo, exatamente tudo. Isso fala lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra está lá em João, e muitas das vezes quando a gente está passando por alguma situação, a gente precisa redobrar a nossa memória, trazer a memória que nós temos o dono do caminho. Nós somos filhas e filhos do dono do caminho. E aí, sobre a questão de caminhada, deve ter uns 2 meses atrás, eu estava voltando de Fundão, da casa do meu sogro, de noite, na chuva. Ali tem uma passagenzinha, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ficar perdido ali. Ou você faz uma curvinha e vem sentido Serra Sede, ou você, eu acho que o caminho é esse aqui, vai reto e vai parar lá no contorno. É maravilhoso ali, de noite, na chuva, quase 10 horas da noite. Nós perdemos o acesso que continuava o caminho e fomos parar na pista nova, que chegava lá no contorno. Parecia que não chegava nunca. Tudo escuro, só tinha luzes de farol, nenhum lugar para fazer o retorno. Na verdade, até tinha, mas a gente também conseguiu perder esse retorno. Nós tentamos passar por um outro caminho ali, e a gente saiu numa pista de estrada de chão, e nessa estrada a gente viu que não ia dar em lugar nenhum, nenhuma saída. Falei, eu não conheço esse caminho, eu vou continuar pelo caminho aqui, porque esse aqui eu não estou conhecendo, não. Pelo menos o outro caminho eu já sei onde vai dar. A gente voltou para a pista e continuou o trajeto. E nós chegamos em casa em segurança. E nesse momento que a gente pegou o caminho errado, eu e Flávio falamos, meu Deus, e agora? Está chovendo, o carro não está 100%. Medo, né?
medos, sentimos medo de acontecer alguma coisa. E quando a gente conseguiu chegar à percepção, no meio do caminho, que a gente já saiu da estrada de chão e foi para o caminho, e falamos, não tem outro lugar para sair, a gente vai ter que vir por aqui mesmo, não tem como virar, é reto mesmo que a gente vai, daqui a pouquinho a gente chega lá. A gente teve a percepção de que Deus ele estava cuidando de nós. A gente pôde sentir o toque do Espírito Santo nos consolando e nos guiando quando nós oramos. Jesus, nos ajuda, porque eu nunca passei por aqui, eu não conheço esse caminho, está tudo escuro, se acontecer alguma coisa com o carro, não sei o que a gente vai fazer. Era um breu, como se apagasse essas lâmpadas aqui tudinho. Não dá para você ver nada, só os carros indo e vindo, um farolzinho ali para lá e para cá, de resto você não vê nada. E aí a gente teve essa percepção que o Senhor, no caminho convencional, que a gente teria que ter pego, né, para não fazer tanta volta, poderia ocorrer, às vezes, alguma situação em que Deus estava ali nos livrando, ou que Deus queria que a gente fosse por aquele caminho, para ensinar algo, para nos fortalecer de alguma forma. Aí um dia desse a gente foi e conseguiu se perder de novo. Aí falamos, não, peraí, o caminho está falando que eu estou indo reto, mas mesmo assim você fica com medo, né? E era de dia dessa vez. Mas no final das contas apareceu lá que a gente não estava perdido, graças a Deus. Mas quando você passa por algum caminho que você não conhece, você fica, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Vou ficar parado? Enfim. No tópico 2... é o mesmo versículo, perdão, o tópico 2 é o mesmo tema da mensagem, que é Caminhando eu vou. Está lá em Marcos 10, de 46 ao 52. E diz assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, o que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vá, a tua fé lhe salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Depois eu não sei se tem mais alguma passagem a respeito de Bartimeu. Mas Bartimeu, ele tinha uma necessidade e ele estava no caminho. A diferença das outras pessoas em que eu citei, por exemplo, Zaqueu, é que Zaqueu ele tinha as vistas, então ele sabia onde Jesus estava. Ah, Jesus está na estrada B, exemplo. Vou lá naquela estrada, porque eu vou ver ele lá. Mas Bartimeu, ele não tinha essa visão. Então, ele deve ter vagado, ficado em algum momento caminhando, até que ficou sem forças, né? Foi pedir algo,
comida ou bebida, alguma coisa. E ele não tinha nada, ele não tinha ninguém, ele não tinha nenhuma forma de se... Ele até poderia se locomover, mas ele ia se locomover sem saber para onde estava indo. Então, ali Bartimeu estava no caminho, esperando o seu milagre, e sem saber se e quando Jesus passaria. Mas nós somos filhos do caminho, né? Do dono do caminho. E Jesus sabia exatamente a quem ele encontraria. E que ali teria uma pessoa que teria uma fé grande e que diria: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso ver. E a vista de Bartimeu, eu tenho que, para mim, não era só vista. Estou cego, preciso enxergar. Não. Ele ganhou muito mais do que só a restauração da sua visão. Porque fala que, no versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele estava num caminho que ele não sabia que o Salvador ali passaria. E ele escutou barulhos. Porque geralmente quem não tem algo, né, geralmente desenvolve muito mais o outro, né? Então provavelmente a audição devia estar bem aguçada. Então ele deve ter escutado os passinhos, as pessoas falando. O que está acontecendo aqui, gente? Jesus está passando. Ah, essa é a minha hora de ter o meu milagre. E se a gente ficar parado, sem buscar o dono do caminho, a gente vai ficar parado no lugar, sentado, ou vagando por aí, sem ter um destino. E nós já sabemos quem é o caminho. Jesus. E esse caminho que ele fez foi um caminho de vida, foi um caminho de morte, que gerou vida, que gerou salvação e que gerou libertação. Até vim com a camisa do Cruz Conquista. E, para finalizar, a palavra tem 2 tópicos, ela está pequena. Mesmo que, em meio às dificuldades que foi a multidão, na história de Bartimeu, que as pessoas tentaram calar ele. Existe um Jesus que não te cala, que ele está aqui para te ouvir. Então ele clamou no versículo 48, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com isso, a conclusão é que, mesmo em meio a todos os percalços, todas as dificuldades, é saúde, é financeiro, é familiar, é algum ente querido que a gente quer trazer para Jesus, nós somos filhos do dono deste caminho, e eu estou falando o dono do caminho várias vezes, para que isso possa inculcar. Porque tem dia que a gente esquece. Memória falha. Eu não sei a de vocês, a minha costuma sempre falhar. E é de versículo em versículo que a gente vai lembrando de alguma palavra que a gente vai se alimentando e se fortalecendo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estava num caminho onde eu não tinha perspectiva de vida, onde eu era uma Fabrícia vazia. E parada no caminho, eu resolvi clamar. Não quero mais ficar parada no caminho, quero andar.
E eu sabia quem era o dono do caminho, quem era o caminho. A reflexão que eu gostaria de deixar nessa noite, para finalizar, é que, por mais que pessoas ou situações tentem te calar, Jesus não te cala. Se permita deixar ser usado na sua caminhada física, na espiritual. Ser usado sendo um instrumento nas mãos do Senhor, sendo parte da caminhada de alguém. Vou dar um exemplo no meu trabalho. Eu voltei a trabalhar tem uns 3 meses. E junto comigo no meu setor tem uma outra pessoa que é cristã. E pessoas também que não são. E todo mundo se respeita. Nós podemos compartilhar a palavra de Deus ali tranquilo, mas nós também ouvimos, né? Nós também podemos compartilhar com essas pessoas. E são pessoas que perguntam, às vezes, né? Algumas situações. E a gente tem a oportunidade de se deixar ser usado, ser um instrumento. Em um outro setor, tem uma outra pessoa que, toda vez que eu vou sentar para almoçar, é meu momento de descanso. É o único momento que eu tenho que eu falo assim, vou me desligar do meu trabalho, porque hoje foi misericórdia. E aí eu sento perto dessa pessoa e essa pessoa conversa. Nossa, aconteceu tal coisa, a gente está desse jeito. E aí eu paro e escuto. O Senhor quer me usar em algo, para que eu possa compartilhar algo da palavra dele, porque essa pessoa vem falar comigo exatamente sobre Cristo, sobre estar afastado e sobre querer voltar ao caminho. Hoje, inclusive, foi um desses dias. E foi muito legal, assim, quando a gente deixa Deus usar a gente em qualquer lugar que a gente vai, podendo compartilhar. Não para mostrar, Fabrícia é isso, Fabrícia é aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo, não. Mas que você tem um Senhor que é o dono do seu caminho, que é quem te guia, e que tem pessoas que visualizam isso e querem também participar desse caminho. Então, a pastora, quem teve a oportunidade de assistir o culto de domingo, a pastora falou uma frase, eu não lembro muito bem qual foi a frase, mas foi basicamente assim: você é um agente secreto aonde você está? Ou você é cristão e fala, eu sou? E eu fiquei com isso na cabeça. De não ser uma agente secreta onde eu estou. Mas que o caminhar, aonde eu estiver passando, que a gente possa exalar o bom, perfeito e agradável perfume, que é a palavra de Deus e tudo quanto Ele tem feito sobre as nossas vidas. E é isso. É uma palavra breve, mas que Deus possa tocar o seu coração para se deixar ser usado, para que se em algum momento você tenha se sentido caído, sentado, prostrado, para que você tenha bom ânimo, porque nós somos filhos daquele que é o dono do caminho, aquele que venceu todo mundo por amor a mim e por amor a você. Obrigada pela oportunidade. Amém.